Hello, Miglis! Aqui é a Lara Matos. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como viver exclusivamente dos atendimentos de extensão de cílios e com isso você conquistar a sua liberdade financeira. Eu sou especialista em cílios de alto padrão, assim como personalização através do visagismo e com isso eu consigo criar efeitos completamente diferentes nas minhas clientes, elevando o meu nível de atendimento e com isso também eu conseguindo faturar mais do que todo mundo à minha volta. Eu sou fundadora também da Lara Matos Lash Academy e no momento que eu idealizei criar essa academia para vocês aprenderem a ser profissionais mesmo na área, o meu objetivo foi que vocês conquistem resultados assim como eu conquisto no dia a dia, porque eu não deixei de colocar a mão na massa e nem pretendo, porque eu falo que extensão de cílios é algo extremamente satisfatório para mim. Então hoje eu vou ensinar vocês como você transformar os seus atendimentos na sua fonte principal de renda, porque a princípio a gente começa às vezes como sendo uma renda extra e aí ao longo da carreira, conforme a gente vai crescendo, a gente vai conquistando resultados tão significativos, a gente consegue focar no que a gente está fazendo, que ele acaba sendo a nossa renda principal e com isso a gente ainda tendo mais liberdade de tempo. Então hoje eu vou mostrar para vocês como isso acontece, como isso é extremamente possível de acontecer, sem que você precise ficar preocupada de não ter uma CLT. Lembrando que é muito importante vocês sempre compreenderem que para trabalhar na extensão de cílios é importante você ter foco no que você quer conquistar e você não se deixar levar pelo que os outros vão falar. Quando a gente está falando do mercado de extensão de cílios, a gente está falando exatamente de um consumo que está relacionado ao cuidado da nossa beleza. E o mercado da beleza é o que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo também. Porque quando a gente fala de cuidado, de beleza, a gente está falando da gente se sentir bem, da gente transformar o nosso cotidiano. E assim como não é uma coisa que a gente vai fazer só uma vez na vida ou uma vez no ano. Vai ter clientes que às vezes vão escolher fazer em apenas um dia do ano, especificamente para algum evento. Porém, a maioria das clientes, 90% das clientes, elas querem continuamente estar se cuidando. A gente vê muito isso em questão também dos atendimentos em salão de beleza, cabeleireira, manicure, que são todos atendimentos periódicos. E na extensão de cílios não deixa de ser diferente, porque por nosso procedimento, a gente realizar aplicação e manutenção também é um atendimento periódico. Então isso consegue dar pra gente uma visão melhor de faturamento, assim como também a gente ter uma entrega com ainda mais segurança. Quando a gente fala de trabalhar com extensão de cílios, não é como, por exemplo, você trabalhar com uma micropigmentação, que ela vai ser realizada uma vez a cada 3 anos ou a cada 5 anos, né? Quando a gente está falando de fazer o retoque. Não. Quando a gente está falando de trabalhar com o mercado de extensão de cílios, a gente está falando exatamente sobre uma aplicação e uma manutenção, ou às vezes as clientes fazerem o procedimento a cada 30 dias, porque elas se livram da máscara de cílios, elas têm mais um ganho maior de tempo no dia a dia e mais praticidade, porque aquele negócio de passar a máscara de cílios e depois à noite ter que ficar tirando e tudo mais, só aí a gente perde uma média de 30 minutos por dia. No total, no mês, descontando, por exemplo, o tempo de uma aplicação, a gente perde uma média de 12, 13 horas. Então, assim, é um ganho de tempo que a gente consegue entregar para as clientes e que elas tenham a percepção de que foi a melhor escolha que elas fizeram. Ou seja, elas vão estar sempre se cuidando porque tem esse benefício, né? Tem essa questão do tempo, que cada dia mais a gente quer mais praticidade. Por isso que surgiu a extensão de cílios no mercado. Ela não surgiu só porque, é bonito. Não, surgiu por conta de uma praticidade, de uma otimização. Assim como também a extensão de cílios é conhecida como um procedimento semi-permanente, né? Porque periodicamente tem que estar fazendo. Então, assim, elas vão se cuidar o tempo todo, jamais vão deixar. E assim, você consegue perceber que a gente tem vários tipos de público no mercado e a comunicação com eles vai gerar também a sua valorização pessoal. Eu falo que muitas vezes a comunicação é a coisa mais boba que existe, a coisa mais simples de ser feita, mas muitas profissionais às vezes banalizam isso achando que não faz diferença e, por exemplo, coloca toda a fé em um cafezinho para se promover melhor, para aparecer mais para o público e por diante. E não é isso que faz, né? Você conquistar suas clientes, você conquistar seu público. É exatamente quando você tem técnica adequada, personalização adequada e uma entrega diferenciada. A personalização, ela sempre vai estar por trás da técnica que você vai executar. Porque a gente tem variações de técnica, mas como você vai realizar essa entrega que vai fazer com que você ganhe mais, com que você conquiste mais clientes e com isso tenha, né, sua independência financeira. E isso desde sempre existiu e desde sempre vai existir, não vai deixar de existir em momento algum.
Eu, quando falo, por exemplo, de trabalhar com extensão de cílios, eu tenho alunas que deixaram de depender do marido e passaram a ter a própria renda, compreendendo a forma correta de como se trabalhar. E, ao mesmo tempo, elas falam assim, nossa, eu jamais imaginava que era tão maravilhoso eu ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas, para eu poder comprar as roupas da minha filha sem precisar ficar me justificando, sem precisar ficar pedindo um cartão de crédito. Esse é um dos motivos que eu vejo como uma referência muito grande. Vamos dizer assim, um segundo ponto é que elas entenderam que trabalhar a técnica da forma correta, se posicionar, né, com segurança, sabendo como vender, também mudava todo o jogo, porque elas, por exemplo, não se deixaram ficar escutando pelas outras pessoas que estavam em volta delas e elas foram buscando evolução sem ficar naquele comodismo, sabe? Naquela zona de conforto. Eu tô fazendo só isso aqui, tá muito bom. Não, elas entenderam que se elas quisessem ser outro tipo de profissional e com isso ter o trabalho dela valorizado, elas precisavam se especializar mais e ir mais adiante, não ficar só presa ao que existia no mercado naquele momento, porque elas entenderam também a necessidade da cliente, e isso faz uma diferença muito grande. Um outro ponto muito forte é que elas entenderam que não adianta comprar só um curso de agenda cheia, porque se elas desde o começo, elas entendem o caminho, a trajetória para elas se profissionalizarem e para elas serem profissionais que entregam procedimentos diferenciados, com técnicas diferenciadas, que a gente tem a técnica do fio a fio tecnológico, fio a fio clássico, volume russo, volume híbrido, mega volume, que essas na realidade são as técnicas, elas entenderam que se elas fossem se aprimorando com essas técnicas para entregar procedimentos variados, elas também iam ser valorizadas como profissional. Elas não iam ficar só dependendo de fazer a mesma coisa, e todas as vezes em que elas trazem diferencial, que elas trazem técnicas diferentes, as clientes desejam ainda mais estar com elas, porque elas conseguem ter essa percepção de que cada técnica vai cuidar da beleza delas em um momento específico, porque a gente não tem só um dia no ano, a gente tem todos os dias da semana, assim como a gente tem festas, a gente tem momentos específicos, e a extensão de cílios, ela é aquele conforto para ela ter um plus mais na imagem delas, né? Porque quando a gente está falando de autocuidado, é algo extremamente valioso. E quando elas agregam isso, elas agregam ainda mais ao nível delas de conhecimento como profissional. E isso acarreta, sim, em um nível de sucesso, em um nível de evolução. E existem algumas objeções no mercado que eu quebro todos os dias quando eu tô nas redes sociais, né? Lá no Instagram, como no TikTok. Aproveita também para seguir. É o mesmo @ daqui, Lara Matos Academy. Que são objeções, assim, que não deveriam existir. E que não existem para profissional que ela compreende toda a trajetória, né? Uma objeção muito grande, eu não consigo atrair clientes. Esse mito de não consigo atrair clientes, não consigo conquistar clientes novas, tá muito ligado a você não aparecer, você não divulgar o seu trabalho, você não estar presente ali na rede social. Quando a gente está falando de rede social, a gente está falando sobre divulgação. Rede social deixou de ser apenas aquela interação entre amigos, né? E elas foram evoluindo exatamente para a gente conquistar resultados diferentes. E virou uma grande vitrine. Por que virou uma grande vitrine? Através do Instagram, a gente consegue as referências que a gente precisa para tudo aquilo que a gente quer adquirir. Então, quando a cliente chega, por exemplo, no nosso Instagram, a gente tem que ter fotos, sim, de procedimento, mas a gente tem que também mostrar para elas como é o cuidado, qual é o diferencial da técnica, o que diferencia um procedimento X de um procedimento Y, e isso vai atraindo a atenção da cliente. Assim como também não tendo apenas no feed só as informações básicas. Não, você também ali mostrar no dia a dia, através dos stories, né? Existe um ditado, feed chama atenção, mas o que vende é o history, porque é quando a gente cria mais conexão com as clientes, é quando a gente está conversando, quando a gente está mostrando alguns pequenos detalhes da nossa vida que geram a curiosidade. Mulher é curiosa pra caramba, gente. A gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer saber o que está sendo entregue, a gente quer saber o que tem diferente, ou até mesmo quando, por exemplo, vai fazer uma especialização, o que ela está fazendo de diferente, o que ela vai trazer. E isso gera uma propaganda extremamente positiva. Até quem às vezes quer falar mal da gente, ela está fazendo propaganda, entendeu? Então a gente precisa usar isso para atrair cliente. Se você falar, não consigo cliente, e você não se movimentar, primeiro para você evoluir na técnica, ou para você divulgar, para você chamar a atenção, você com certeza não vai conseguir atrair cliente. Eu comecei, por exemplo, eu fiz meu curso em março, eu fui começar a treinar mesmo em julho, agosto, porque
eu fui entendendo que eu precisava ter uma disciplina maior para isso. E eu comecei a trabalhar minha rede social desde esse momento, já fazendo leves divulgações. E aí, quando eu comecei a atender mesmo em outubro, nossa, o negócio explodiu, eu enchi minha agenda em 2 meses. Muita diferença aconteceu ali, porque eu fui entendendo qual era o jogo, sabe, da divulgação. E existe um plus muito forte nisso, porque a gente às vezes não precisa investir. Se você quiser, você pode patrocinar, mas se você não quiser, você não precisa investir. Então, essa objeção de não consigo cliente, ela cai por terra na minha visão, tá? Uma outra objeção é, só vende técnica X. Quando eu escuto isso, eu quero, assim, morrer por dentro, porque não é. O que sempre vai ser vendido é aquilo que as pessoas mais veem no momento. Então, quanto mais você divulga, mais vai chamar atenção, mais vai gerar desejo e aí por diante. Eu, por exemplo, eu realizo a técnica de fio a fio tecnológico, fio a fio clássico, volume russo, mega volume. O meu público mais específico, que eu percebo delas, elas gostam mais de naturalidade, de leveza. Então, eu divulgo mais o clássico fio a fio. A partir do momento que eu divulgo mais o clássico fio a fio, o pessoal que tá ali no meu perfil, elas desejam, querendo saber o que é o diferencial dessa técnica, desejam se encaixando para realizar aquele tipo de procedimento e procurando aquilo. Então, nesse momento, eu também já estou dando um filtro, né, em quem eu quero atender. E eu comecei a perceber que por conta da falta de profissional que realiza essa técnica, eu consigo precificar mais o meu produto. Eu chego a aumentar o meu preço, né, na minha tabela 2 ou 3 vezes no ano. Por quê? Eu não tenho concorrência. E eu falo assim, o que mais vende é o que é divulgado. Se não é divulgado, não vai ser vendido, porque a gente não vê. Vocês podem ver, por exemplo, uma propaganda da Coca-Cola. A Coca-Cola vende porque ela aparece o tempo todo, e aí a gente quer aquilo. Por exemplo, um anúncio de uma série, a gente quer assistir a série porque foi divulgado bastante, ou a gente quer ter acesso a um lanche do McDonald's porque eles divulgaram como uma novidade, eles estão o tempo todo ali divulgando. Então, assim, não existe isso, o que só vende é isso. Não, se você ficar no que só vende é isso, você não vai crescer como profissional. Você vai estagnar no mercado, você não vai ter resultado, você não vai conseguir nem alavancar mais os seus preços. Então, é importante não ter essa objeção, porque isso não existe. Uma outra objeção muito grande é que eu preciso ter um espaço para ser reconhecida como lash designer. Também isso não existe. Tá vendo isso aqui no fundo? É o meu espaço, eu tô dentro do meu espaço. Porém, eu fui fazendo ele aos poucos. Eu fui aos poucos pintando a parede, fui pendurando os quadros, fui adquirindo os detalhes que eu queria. Tudo uma coisa de cada vez. No começo eu não tinha uma maca linda, maravilhosa, e você não precisa. O que você precisa, em primeiro lugar, você ter uma técnica, você ter atitude, você saber o que você quer realizar. E aí você pode ter simplesmente uma maca móvel, que foi o que eu comprei no começo, eu tenho ela até hoje, e ela ainda me ajuda em atendimento home care. Então, assim, não precisa querer começar grande. Quem começa grande cai. Então você tem que começar sendo firme, entendeu? Então esse negócio de preciso ter um espaço para ser reconhecida como lash designer não existe. Porque se você, por exemplo, foca em você divulgar o seu trabalho, se você entende que você precisa entregar um diferencial, se você entende que o importante é você estar fazendo, é você criar a conexão com o seu público, aí sim que você vai conseguir ter o sucesso que você tanto deseja. Entenda uma coisa, atitude muda completamente o jogo. Muda completamente, porque isso vai dar resultado. Se você não tem atitude para você estar se movimentando, para você estar atraindo atenção, aí é que você não vai conseguir nada. Porque você está colocando culpa em coisas externas. Foca no que você quer fazer. Esquece o resto. Deixa o resto para trás. E principalmente as pessoas que falam negativamente. Ai, não vai dar certo, ai, você não vai conseguir. Esquece. Esquece completamente. Foca no que você deseja fazer para você crescer como profissional e você ter a sua liberdade financeira, entendeu? Tem algumas coisas que vão fazer com que você não conquiste a liberdade financeira, então é importante você ter atenção nessa hora. Quais são essas coisas? Você só atender de vez em quando. Você não pode fazer isso, principalmente quando você está começando. Você tem que ter o objetivo daquilo. Você não ter planejamento do que você vai estar divulgando, você não ter planejamento do que você quer conquistar e você simplesmente deixar as coisas acontecerem. Assim, você realmente não vai conseguir fazer as coisas. Eu falo muito assim, coloca a meta. Quando a gente coloca a meta, a gente quer seguir aquilo, a gente quer fazer aquilo acontecer. Então, o que você vai fazer para você conquistar os seus resultados? Você vai pegar a sua agenda e você vai planejar. Como que você vai estar treinando, como que você vai estar divulgando, como que você vai estar chamando a atenção das suas clientes, como que você vai estar usando o seu marketing de divulgação, se você vai fazer uma parceria, se você não vai fazer uma parceria, mas é importante você deixar muito especificado como que você quer que isso aconteça e o que você vai estar fazendo para você fidelizar essas clientes. Às vezes você fazer um
cartãozinho fidelidade é uma coisa muito legal, que é um cartãozinho onde você pode pegar e colocar os acessos delas para exatamente em algum momento ela retirar um bônus. Deixa eu pegar um aqui. Esse daqui, ó, eu peguei, fiz no Canva, que o Canva tem como fazer isso, e eu mandei imprimir através do Canva mesmo. Então, eu fiz um cartãozinho de fidelidade aqui pro estúdio, que até agora eu tô mudando a identidade visual, vou precisar fazer outro. Eu não imprimi muito, eu imprimi 50 unidades. Criei um design, né, para esse cartãozinho, e atrás eu coloquei 10 acessos. Aí ela vem, ela tem até um ano para estar realizando esses 10 acessos, e quando ela realiza os 10, ela ganha 35% de desconto no 11º atendimento. Então isso já cria um vínculo com elas, além do que elas gostam de andar com isso, quando elas chegam, elas também apresentam, eu trouxe carimba para mim, e aí por diante. Então isso aqui é uma das formas da gente pegar e fidelizar a cliente. Ao mesmo tempo, você pode fazer o café que você fala, só que, gente, vocês concordam que café tem em todo lugar? Então não tem diferença. Então você precisa ver o que você pode fazer de diferente para você estar fidelizando elas, e com isso, elas estando ali, você tendo também a sua movimentação sempre contínua. Tem inúmeras coisas que a gente pode estar fazendo para fidelizar a cliente, mas o que vai fidelizar também a cliente é um procedimento realizado com qualidade, é um procedimento realizado de certa forma, com calma, cliente quer sim tempo de qualidade, explica para ela o que é um tempo de qualidade, o que é quando ela faz o procedimento, ela pode descansar e se desligar de tudo que está em volta dela. Você mostrar para ela qual é a vantagem de também ela realizar o procedimento com você. Isso também, você ganha pontos com elas, você pode ter certeza. Então, ó, você alinhando tudo isso, você já vai ter resultado para mostrar para o seu público, você já vai aos poucos montando o portfólio de atendimento para trabalhar também essa divulgação. As clientes vão te descobrindo e ao mesmo tempo você vai criando o seu público, você vai criando essa conexão. Você pode também identificar qual é o público que você deseja atender mais adiante. Você tentar entender um pouco mais delas e você aprender a se comunicar com elas. Porque existem algumas formas, alguns gatilhos de você chamar a atenção dessas clientes. Quando eu comecei, eu determinei o público que eu queria trabalhar. E eu comecei de lá de baixo. Gente, sabe esse negócio? Não consigo atrair cliente? Eu sou a prova viva de que é possível. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com extensão de cílios, eu tinha acabado de voltar aqui para minha cidade, eu moro em Lins, no interior de São Paulo. Eu não tinha mais contato com ninguém, eu fiquei de 18 a 19 anos fora, eu não tinha mais contato com ninguém, as minhas amigas moravam fora, eu só tinha uma amiga aqui, uma. E o que eu fiz? Eu entendi que o Instagram era a minha maior fonte de divulgação. Eu tracei meus planos, conforme eu falei para vocês, agenda, planejamento e tudo mais, e eu fui constantemente mostrando o que eu fazia, fui aprimorando os meus resultados nos meus atendimentos, porque cada atendimento que a gente faz, a gente vai aprimorando o nosso resultado. E isso fez a diferença para eu conquistar a confiança das minhas clientes e elas desejarem estar comigo. Então, assim, quando você tem tudo muito bem planejado e você não deixa ninguém tirar o seu foco, você vai conseguir atrair as clientes. Então, essa desculpa de eu não consigo, não dá certo, é impossível, não existe. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E tudo foi como estratégia. E eu não me arrumava desse jeito. Eu vivia assim, de camiseta, jeans, etc e tal. Aos poucos eu fui entendendo como era o meu público e aos poucos eu fui entendendo como que eu tinha que me comunicar com ele. Então, lembra, desde o primeiro momento mostra tudo. Por quê? Ela também vai seguindo a sua trajetória. Com isso, ela vai tendo desejo de ser atendida por você. E ao mesmo tempo, ela vai vendo que você tem um diferencial que você entrega, que você não é tudo igual a todo mundo. Eu vou te dar uma sacada, tá? Eu vou te dar uma dica. Eu comecei a criar o meu perfil só de atendimento agora, porque o meu perfil antigo ficou voltado para a Lara Matos Lash Academy. Eu comecei através do outro perfil, visitar as outras profissionais da minha cidade e identificar como era a comunicação delas e eu fazer o que elas não faziam. Por quê? Eu percebo que elas não divulgam, que elas não falam, que elas só colocam foto. Só tem 2 que falam e as outras são as minhas alunas que elas entenderam a importância de falar. Eu tinha aluna que ela não falava fala, porque ela é tímida, mas ela entendeu que se ela aparecer, se ela falar, se ela divulgar o procedimento, ela vai vender. E ela até fala, assim, a maioria dos meus atendimentos hoje são de clássico, porque eu entendi o que você falava, de que é importante eu divulgar o que eu faço. Então, quando vocês entenderem, vocês atraírem as clientes de vocês chegarem nas clientes de vocês e você conquistar a sua independência financeira, tá? Através dessa comunicação, o jogo de vocês vai mudar completamente. Então, apareçam, divulguem o trabalho de vocês,
falem sobre o trabalho de vocês, chamem a atenção das suas clientes, seja constante na sua evolução, seja constante na evolução do seu treino. Mostra o seu treino, se você está começando, tá feio, coloca lá, deixa ela ver como você está evoluindo, porque elas também percebem isso. As clientes que estão comigo desde que eu comecei, elas falam assim, você lembra que no começo você fazia em 4 horas, depois você passou para 3 e hoje você vai 2 ou até vezes 1h40? Eu falo, super lembro, e foi extremamente desafiador. E eu ainda falo, o que você achava de quando eu divulgava? Eu achava super legal, porque a gente ia vendo que cada dia você ia fazendo diferente e era completamente diferente de tudo que tinha em volta. Então lembra, gente, tudo é uma questão de você mostrar, de você apresentar, de você gerar curiosidade, de você divulgar, porque não existe só o procedimento X vende e aí por diante. Já segue o canal, ativa a notificação, assim como também segue em todas as outras redes sociais, TikTok, Instagram e todas as outras que surgirem com @laramato_academy. Eu sempre tenho alguma coisa para mostrar para vocês serem profissionais de alto padrão, vocês conquistarem resultados diferentes e com isso vocês trilharem uma carreira de sucesso ganhando cada dia mais. Eu espero vocês na próxima semana com mais um vídeo.